E volta a falar de políticas, eleições. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, caminhou com eleitores e apoiadores nessa tarde. O candidato falou sobre as propostas para a capital e destacou a revitalização do centro da cidade. Repórter Nicole Fusco chegando com mais informações. Ô Nicole, como o candidato busca revitalizar o centro de São Paulo? Boa noite, bom trabalho. Oi, Tiago, obrigada. Boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha. Essa caminhada que Guilherme Boulos do PSOL fez então na tarde desta terça-feira, ocorreu justamente ali na região central de São Paulo, perto do metrô Anhangabaú, justamente na região central. E ele afirmou que o centro está abandonado, disse também que os edifícios desocupados acabam virando ali um espaço para o crime e disse que vai revitalizar aí a região central caso ele seja eleito em outubro deste ano. Uma das propostas é trazer mais emprego e também mais moradia ali para a região central, para que haja movimento não só de dia, mas também no período noturno. Nós separamos, inclusive, um trecho dessa fala dele, que foi durante uma coletiva de imprensa hoje, durante essa caminhada. Vamos acompanhar. Nós vamos atuar com a Agência de Crédito Municipal. A Prefeitura vai dar estímulo, vai dar crédito para os pequenos, médios empresários que queiram se estabelecer aqui no centro da cidade. Qual é a ideia? A ideia geral é trazer mais gente, tanto gente para morar, para que o centro não fique um breu depois das 6 da tarde, que é o que tem acontecido hoje, como também mais gente para trabalhar. É o que o centro de São Paulo merece. Guilherme Boulos também falou sobre a Cracolândia, a região que é conhecida aqui na cidade de São Paulo pelo uso de drogas. E de acordo com o candidato do PSOL, há 3 maneiras distintas de se atuar nessa região. Ele inclusive prometeu agir ali na região da Cracolândia dessas 3 formas, que são por meio da segurança pública, para evitar que haja o tráfico de drogas por ali, também a intervenção social, uma vez que muitas dessas pessoas são pessoas em situação de rua, e também por meio ali da saúde mental. Ele inclusive mencionou um programa do CAPS, que seria o CAPS móvel, ou seja, consultas em que profissionais de saúde mental vão até essas pessoas que são usuárias de drogas, porque segundo então Guilherme Boulos, essas pessoas não estão em condições de elas procurarem uma ajuda desses profissionais. Guilherme Boulos também falou, Tiago, a respeito da decisão da Justiça de negar o pedido liminar que foi feito pelo Ministério Público Eleitoral de suspender a candidatura dele por suposta prática de abuso de poder político e econômico. E para Boulos, é o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, que usou a máquina pública durante a gestão dele para beneficiar a própria campanha. Então, essas foram aí algumas das principais falas dele durante essa caminhada aqui na região central de São Paulo. Tiago. Dia dos candidatos aqui na Jovem Pan. Nicole Fusco, até mais tarde. Já a deputada Tabata Amaral reafirmou ser a única candidata à Prefeitura de São Paulo que consegue dialogar com o presidente Lula e com o governador Tarcísio de Freitas. Repórter Beatriz Manfredini. A candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, falou em clima de virada após o segundo debate eleitoral da capital paulista. Em agenda pública, nesta terça-feira, na zona leste da cidade, a deputada federal afirmou que depois do evento ficou mais fácil para a população entender quem é quem. A gente chega no dia de hoje bastante otimista, porque a gente viu as coisas mudarem ontem. E também uma coisa que a gente já vinha vendo na rua. A gente estava lá em Cidade Tiradentes, São Mateus, Brasilândia, agora no Tatuapé. E a gente está vendo uma coisa diferente na rua. Das pessoas parando e falando, eu gostei da sua proposta. Eu não sabia que você era candidata. Ela entrou em lojas e padarias e conversou com os comerciantes. Tabata também comentou a ação do Ministério Público Eleitoral contra o candidato do PRTB, Pablo Marçal, pedindo a suspensão do registro de candidatura do empresário. A ofensiva do MPE ocorre após recebimento de uma representação do Diretório Municipal do PSB, partido de Tabata. A candidata afirmou que Marçal possui um sistema de pagamentos nas redes sociais semelhantes ao Caixa 2. Não dá, gente, pra gente achar que isso aqui é terra sem lei.
O Marçal está pintando e bordando e não está seguindo a legislação eleitoral. Acho que ficou muito claro no debate de ontem que só eu tenho coragem de enfrentá-lo. Só eu tenho coragem de expor todos os esqueletos que esse cara tem no armário. Tabata Amaral reforçou ainda que é a única candidata que consegue dialogar tanto com o presidente Lula quanto com o governador Tarcísio de Freitas. Ela ressaltou parcerias realizadas com as autoridades para além do que chamou de acordos partidários. Depois da agenda pública, Tabata participou de reuniões internas. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre o dia dos outros candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. Bom, Dora Kramer, a campanha está nas ruas. O candidato Boulos falou sobre revitalização aqui da região central, algo que deve aparecer muito mais nessa campanha quando se trata de proposta. E a Tabata Amaral fazendo aquele jogo para tentar pegar votos, porque a entrada de Marçal e a entrada de Datena, essas entradas bagunçaram o cenário eleitoral aqui em São Paulo. Dora? Pois é, agora a gente está vendo aí, é uma campanha, olha, com todos os senões. Ontem a gente falou por causa daquela história do debate, da ausência, por causa de 3 candidatos, por causa do comportamento do Marçal. Tem tudo isso, a Justiça Eleitoral começa a entrar nessa história. Pode ser que as ações prosperem ou não prosperem, mas de qualquer maneira a Justiça Eleitoral, ela dá sinais de que não vai ficar inerte. Agora, a despeito disso, a campanha municipal, você sabe que eu já vi várias, né? Mas eu acho essa em especial em São Paulo, notadamente em São Paulo, ela está já com uma antecedência bem acentuada, se aproximando do eleitorado. Eu acho que, em geral, nessa altura, antes da entrada do horário eleitoral em vigor, as pessoas não dão muita atenção. Mas não sei se é por causa da quantidade de debates, por essa movimentação dos candidatos, pelas divergências que eles têm uns com os outros, pela polarização, enfim. Tem diversos fatores que fazem essa eleição, para o bem ou para o mal, né, ser uma eleição, uma campanha muito presente. E acho isso positivo. Pois é, Colberto, você concorda? É uma campanha muito diferente das outras que a gente já viu? Muito diferente por esse personagem, outsider, que é um influenciador digital em uma eleição que a gente vai ver cada vez mais o impacto do digital, alguém que não vai ter tanto tempo de televisão, mas que vai fazendo a sua campanha toda focada nas redes sociais. E com essa bagunça toda gerada a partir do comportamento peculiar para uma campanha eleitoral de Pablo Marçal, a presença de um comunicador de televisão há muito tempo, como é o personagem do José Luiz Datena, que também é muito interessante. Outros 2 candidatos com apoios do presidente Lula e do Jair Bolsonaro, que são os 2 grandes políticos populistas do Brasil e que participam intensamente da campanha em São Paulo. A própria Tabata Amaral, que se coloca nessa disputa como aquele meio termo, alguém de centro, e nas palavras dela, a única que consegue dialogar com um lado e com o outro, apesar de nenhum lado nem o outro a apoiar. Estou falando de Lula e de Tarcísio, os 2 citados por ela, presidente e governador, presidente do Brasil e governador de São Paulo. Enfim, é uma campanha muito, muito interessante e que está só no começo. Parece que a gente já está há tanto tempo na campanha, né? Porque a gente tem esse extenso tempo de pré-campanha, mas a gente está só praticamente nos primeiros dias, na primeira semana de campanha. Efetivamente, temos mais quase 40 dias pela frente ainda, muita coisa pode mudar. No site da Jovem Pan você encontra também informações sobre a campanha eleitoral, anote aí, jp.com.br. O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, visitou o Mercado Municipal da Lapa, na zona oeste aqui da capital. Ele abraçou os eleitores, conversou com os jornalistas. O candidato afirmou que não irá a debates que não respeitem as regras de civilidade. Repórter Camila Yunis. Em meio a movimentações da ala do PSDB para impugnar a candidatura de Datena, o vice na chapa com o apresentador José Aníbal afirmou que Fernando Alfredo, ex-presidente do Diretório Municipal da Legenda, está sendo expulso do partido. Esse cidadão perdeu todas as ações contra o partido. Ele foi destituído da presidência do partido, ele assaltou a sede do partido, levou tudo que estava lá dentro, tem várias ações contra ele, perdeu todas, foi condenado a pagar as custas e agora está fazendo uma atitude absolutamente estúpida
de querer cancelar um processo que foi absolutamente auditado, absolutamente de acordo com o que a legislação determina, e por essa razão, e mais a tentativa dele de impedir a nossa convenção e mais a homofobia dele, patenteada já nas denúncias contra ele, nós estamos desligando ele do partido. Alfredo vinha articulando para impedir que Luiz da Atena se candidatasse pela legenda, alegando irregularidade e autoritarismo no processo de escolha do candidato. O ex-presidente do Diretório Municipal faz parte da ala dos tucanos que defende a candidatura de Ricardo Nunes, do MDB. Para da Atena, este é um assunto do jurídico do partido e reiterou ser um defensor da democracia, acusando Fernando Alfredo de fazer tumulto de forma antidemocrática. Após não comparecer ao debate desta segunda-feira, da Atena afirmou que foi uma orientação do marketing e criticou o formato do último debate. Orientação da equipe de marketing, isso não significa que eu tenha que acolher todas as decisões da equipe de marketing. Eu resolvi acolher essa porque achei que era uma decisão que realmente batia com aquilo que eu pensava. Os debates têm que ser mais dentro da regra e têm que ser democráticos. O último debate foi uma verdadeira anarquia e anarquia não combina com democracia. Da Atena também disse que não é muito ligado às redes sociais, mas que tem aderido com a campanha eleitoral. Eu não sou de usar muita rede social, só estou passando a usar por causa de campanha, mas sinceramente eu não sou muito de usar rede social. Tem gente muito boa na rede social, tem médicos, advogados, garis, que entendem muito mais da situação que lhes é devida do que a gente mesmo. Entendeu? Rede social é fundamental. As declarações do candidato foram dadas durante a agenda aqui no Mercado da Lapa, na zona oeste da capital paulista, nesta terça-feira. Da Atena passeou pelo local e conversou com apoiadores e comerciantes. Este foi o único compromisso da agenda pública do candidato. Quem também esteve nas ruas foi o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que busca a reeleição. Ele comentou sobre o pedido de retirada de vídeos da internet dos concorrentes. Repórter Anthony Wells. Faltando menos de 2 meses para as eleições municipais na maior cidade do país, os candidatos continuam reforçando as suas agendas pelas ruas de São Paulo. Nesta terça-feira, foi a vez do prefeito Ricardo Nunes, que visitou uma região comercial na Zona Norte. Quando parou para conversar com jornalistas, falou sobre a decisão da Justiça Eleitoral que determinou que o candidato Pablo Marçal retire da internet vídeos contra o rival Guilherme Boulos. Da minha parte, nunca vai ter nenhuma decisão judicial para retirar vídeo, porque eu não posto vídeos ofendendo a honra das pessoas e nem falando mentira, né? Esses candidatos eles estão constantemente ofendendo a honra das pessoas e colocando mentira, prestando um desserviço para a população de São Paulo. Eu acho que fique como lição para eles, porque a gente precisa ter uma eleição limpa, transparente, honesta, que infelizmente eles não estão praticando. O prefeito Ricardo Nunes cumpriu a agenda nessa rua aqui, a Rua Voluntários da Pátria, uma rua comercial aqui na zona norte da capital, onde ele caminhou por algumas quadras, ao lado do vice da chapa, o Coronel Melo Araújo, e também apoiadores e candidatos a vereador. Depois da caminhada, ele parou nessa padaria, onde ele conversou com os jornalistas sobre as suas propostas. Entre elas, o Mamãe Tarifa Zero. E as mamães, que muitas delas trabalham, né, e às vezes a gente não consegue atender ainda com o transporte escolar gratuito. Lembrando que eu implantei o Baby Tag, não tinha o transporte para bebês, mas a gente vai iniciar também dando para as mamães o domingão, o Tarifa Zero, Mamãe Tarifa Zero. Nós temos aproximadamente 350 mil crianças em creche. A gente ainda não tem uma estimativa de custo, mas é algo que está dentro do orçamento da prefeitura, dentro do contexto da política pública. O prefeito também não definiu se estará presente na manifestação de 7 de setembro, que vem sendo mobilizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas disse que se ele não for, o vice, o Coronel Melo Araújo, irá no seu lugar. O primeiro turno será no dia 6 de outubro, o segundo, se necessário, será no dia 27 do mesmo mês. Agora a agenda dos demais candidatos à prefeitura da maior cidade do país nesta terça-feira. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, participou de um podcast e de uma palestra na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A também candidata Marina Helena, do Novo, teve um encontro fechado para a imprensa com as lideranças do partido. Ela também participou de uma live no antigo Twitter.
Bebeto Haddad, da Democracia Cristã, se reuniu pela manhã com estrategistas da campanha. Ricardo Senesi, da União Popular, fez uma reunião de planejamento com lideranças da Unidade Popular. Fez uma reunião de planejamento com lideranças do partido e com lideranças dos movimentos sociais. Ricardo também participou de uma sabatina do Centro do Professorado Paulista. Altino Prazeres, do PSTU, participou de um ato na Avenida Paulista, fez caminhada no bairro do Bexiga. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda oficial. Bom, começa esse giro agora com o Nelson Kobayashi. O Kobayashi, a gente estava falando agora há pouco com a Dora, que essa é uma eleição muito diferente das outras, né? E os candidatos comentam sobre a internet, comentam o que eles fazem na internet. Isso é curioso. Curioso, né? E aí a gente falava há pouco que a gente tem um influencer disputando a eleição e a gente viu uma manifestação muito sincera do Datena, né? Eu só fiz a rede social por conta da campanha mesmo. O Datena é interessante como ele tem sido sincero. Fez a rede social por causa da campanha, não fui porque o marketing me orientou. Então ele tem essa característica de alguém que está chegando na política, né? Apesar de ter se filiado tantas vezes a tantos partidos, ter sido pré-candidato tantas vezes, é a primeira vez que ele está, de fato, levando uma candidatura à frente e tendo que lidar com entrevistas diárias a respeito das suas decisões de campanha. Então é bem interessante como a gente tem um hall de opções para o paulistano tão plural em relação a esta questão da internet, por exemplo, de um influencer a alguém que carinhosamente poderíamos chamar de um tiozão que não usa as redes sociais e só fez por conta da campanha. E os outros candidatos todos aí no meio, né? Prefeito Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Marina e tantos outros já citados aqui. Ô, Dori, por que a gente estranha quando um político fala com mais sinceridade, hein? Porque não é habitual, tá certo? Não é habitual, não é uma característica da política. Agora, gente, estou pensando numa coisa aqui. O Ricardo Nunes é prefeito. Estamos numa terça-feira, horário de expediente. Ele poderia, será o Vilela que poderia responder isso para a gente, né? Será que teria algum impedimento dele fazer campanha? Porque, em tese, ele estaria prefeitando, mas eu não sei, é uma questão que me veio agora, porque, em geral, os presidentes da República, candidatos à reeleição, eu acho que governadores também, sempre tem aquele cuidado de fazer no fim de semana a campanha, de fazer depois do expediente. Agora, se também o Ricardo Nunes fizesse isso, ele estaria numa posição desigual. E uma questão, um dado que existe nas campanhas eleitorais é a igualdade de condições. Mas eu acho que é uma questão que talvez, não sei se alguém vai contestar, mas me veio aí. Agora, com relação às redes, né? Olha, tá ótimo, tá tudo muito bem, é um instrumento da hora, da modernidade. Agora, eu não sei se like, inscrição, seguidor se traduz em votos, porque a rede social é algo que não tem localidade, né? Então tá lá, o Pablo Marçal tem 12 milhões e meio de seguidores. Quantos desses são eleitores em São Paulo? Não sabemos, né? Então é uma questão que não dá pra gente. Eu vejo todo mundo, fulaninho é um sucesso de popularidade na internet. Tá bem, mas a internet é algo mundial. Mundial não, sabe? Quando não tem local, né? É de todo lado. Então eu não sei qual é a capacidade de transformação. Não dá pra... Então, uma coisa eu tenho certeza. Sim. Não dá para pegar seguidores e considerar que isso corresponde a votos.